Neste terceiro episódio da Rota Patagônia Argentina, vamos conhecer a cidade de El Calafate, a terra dos glaciares. Uma cidade moderna, com um pouco mais de requinte, com o turismo bem estruturado em torno de seus glaciares, oferece formas confortáveis de conhecer as famosas geleiras da Patagônia, experiências que ficaram na nossa memória. Muito procurada pelos brasileiros, principalmente nossos idosos, acaba exigindo um pouco mais do orçamento. Neste vídeo mostraremos nossa experiência, preços e várias dicas para você viajar para cá. Vem com a gente conhecer El Calafate. Chegamos a El Calafate, nosso último destino aqui na Rota Patagônia Argentina. Estamos aqui na terra dos glaciares, super empolgados. Acompanhe a gente aí que tá só começando. Bora com a gente! Aqui em Calafate, nós também pegamos um carro. O transfer para os passeios sai mais caro do que a diária de um carro, então valeu mais a pena. Além de que nós temos mais liberdade com horários, né? Estamos vindo de Chaltén, descemos no aeroporto, pegamos o carro no aeroporto e vamos devolvê-lo no aeroporto no dia de ir embora. Valeu mais a pena dessa forma. E daqui nós já avistamos umas montanhas nevadas lá no fundo. Avistamos aqui o Lago Argentino. Hoje tá um dia de sol, tá linda a vista. Vamos lá, daqui a pouco estamos fazendo o check-in no nosso hotel para começar nossos dias aqui em El Calafate. Fizemos check-in no hotel e deixa eu mostrar para vocês do nosso quarto. Aqui já temos um armário que ajuda muito quando a gente tem uma mala pequena. O André aqui sentado na mesinha. Que bagunça, né? Esse quarto tem duas camas, tem uma cama de solteiro também para 3 pessoas. Uma janela bem bonita que dá vista, na verdade, pro estacionamento. Eu sei que aqui a gente tem vista pro lago. Eu vou descobrir ainda onde é. Além da cama, temos aquecedores, isso é importante nessa região, apesar de que hoje tá bem quente. E o banheiro, que eu achei bem bonitinho. É engraçado, aqui na Argentina eles fazem o box pela metade, né? Engraçado isso. Mas é isso. Aqui na região da Patagônia eles têm costume de ter bidê, o que é bem diferente, né, pra gente. Não temos mais costume disso, mas o banheiro é bem bacana. Secador de cabelo, que é importante. Isso aí. Calafate, dia 16 de março de 2025, hoje é um domingo. Ontem nós praticamente só fizemos o trajeto de Chaltén para cá, então hoje que nós vamos começar a conhecer a cidade. Como primeiro dia, nós deixamos amanhã, o período da manhã disponível para a gente conhecer um pouco os mirantes aqui do lago que tem na cidade, né, do Lago Argentino. Também fazer o fechamento dos passeios que a gente vai fazer nos próximos dias. Então temos amanhã praticamente livre aqui pra gente passear, conhecer melhor a cidade, antes de já iniciar aí os passeios, que são praticamente o dia todo, né? Então não dá pra gente fazer muita coisa na cidade em si. Então acompanha aí com a gente, porque a vista é linda. E bora lá! A gente parou aqui em um dos mirantes aqui do Lago Argentino. Hoje é um domingo, tá bem tranquilo aqui. A gente só viu algumas pessoas caminhando, passeando de bike. Mas isso aqui tá uma tranquilidade. Eu não sei se é sempre assim, mas nossa, tá super tranquilo. Fora a vista aqui, que é muito bonita. Olha essa pista aqui de caminhada ou calçada aqui, bem do lado do lago. Que delícia para fazer uma caminhada matinal aqui. Muito bom. E é longo, vai até lá na frente. Dá para andar bastante aqui. Em um dos mirantes aqui existem algumas plaquinhas contando a história do Lago Argentino.
E aqui ele diz que esse lago existe há mais ou menos uns 18 mil anos, quando os glaciares que existiam nessa região sofreram o degelo, né? E acabaram se tornando água. Descongelaram aí completamente e acabaram se tornando água. E até hoje está aí esse lago. É uma das maiores reservas de água potável aqui da Argentina. E hoje ele desemboca no Oceano Atlântico. E é lindo demais. Imagina quanta água limpa tem aqui. Sensacional. E esse processo de degelo, ele continua até hoje. Até mesmo por isso que o lago ainda existe, né? E tá aqui grandão na nossa frente. Curiosidades inúteis. A gente estava vindo de carro nessa avenida aqui. A gente alugou um carro aqui. Se vocês olharem lá na frente, tá cheio de cachorro. Aí um bendito de um cachorro gostou do carro, não sei porquê, e começou a correr de frente com o nosso carro. E daí a gente foi obrigado a parar, porque senão a gente ia acabar atropelando ele. Aí a gente parou o carro, tinha um casal de brasileiro que tava andando por aqui. Ele tá até falaram pra gente que ele tava tentando morder o para-choque do carro. Agora, por quê? Por quê? Não, e só em movimento, porque depois que a gente parou, todos foram embora. A gente parou o carro e ele desistiu. Eu não simplesmente. entendi nada, eu fiquei olhando pro para-choque pensando o que será que atrairia ele, mas não entendi também. Não, e foi só o nosso carro. Passou um carro por nós na hora e eu parei. Falei, vou parar porque daí ele vai correr atrás do outro carro. Não, ele não correu. Não, ele queria ele o nosso. Esperou o nosso para continuar correndo atrás do nosso. Ou melhor, atrás não, na frente, que ele tava na frente do carro. Vai entender, né? Que quantidade de patinho que tem aqui nesse lago. Muito legal. Aqui faz sentido 2 patinhos na lagoa. Só que dão 2, né? Porque aqui tem um monte. Mas é muito bonito. E essa cidade cheia de pinheirinhos? É muita cara de inverno mesmo, né? Aqui nesse ponto aqui tem um pouco da história da região aqui, na verdade, né? De Calafate em si, mas da região. Fala que desde 10 mil antes de Cristo aqui que eles encontraram algumas pinturas rupestres até a chegada dos primeiros imigrantes europeus. E a cidade em si de Calafate, ela é bem nova. Começou a ter algum movimento aqui em 1900, 1913. E aqui é o último registro que tinha aqui em 2020. Ela contava com 30 mil habitantes. E uma coisa que a gente percebeu aqui é que a cidade é muito bonita. Então a gente imaginava que era uma cidade nova. Bem organizada, né? As ruas. Muito organizada, muito planejada. E aí a gente estava lendo aqui a história e vimos que ela foi fundada em 1927. Então realmente é uma cidade muito nova, muito bonita. Ela lembra Campos do Jordão, lembra Gramado, que são cidades turísticas bem bonitas, né? Bem mantidas, né? Pelo poder público. E estamos gostando muito daqui. É um lugar muito bonito. Aqui tem um mapa com todos os glaciares e o Lago Argentino ali, todos os braços de glaciares que acabam desembocando no Lago Argentino. E assim como em todos os lugares que a gente viu água de glaciar, a água é super limpa. Eu não sei se dá pra ver muito bem, mas eu consigo ver aqui até uma boa parte aqui, o fundo da água aqui. Quentinha? Gelado. Tá escutando aí o som? Som da felicidade. Deve estar quentinho, hein? Hoje nós estamos de Rodelife novamente para compartilhar, porque comer um disso inteiro é difícil. E uma informação bem importante é que aqui na Avenida Del Libertador é onde você vai encontrar a maior parte dos restaurantes, das lojas. Então assim, tudo que você precisar provavelmente você vai encontrar nessa avenida. Pode ver, uma avenida bem arrumada, bem organizada. E aqui é onde ficam também as empresas de passeio para os glaciares.
Então, se você vier para cá e tiver na dúvida do que fazer, é só vir para essa avenida, a Avenida Del Libertador. Você vai encontrar tudo que você precisa. Estamos chegando aqui no Museu dos Glaciares, para a gente aprender um pouquinho mais sobre os glaciares antes de irmos até lá visitá-los. Bora lá conhecer. Glaciar, né, para matar a curiosidade da gente. Nada mais é do que uma massa de gelo em movimento. Então, o que significa? A neve acumulada aqui nesse ponto, ela se condensa e vira uma massa de gelo densa, dura. E aí isso vem se movimentando, vem para frente, vem vindo, até num ponto onde ele se desprende e vira água. E essa água vai para o nosso Oceano Atlântico. Por isso a importância, né, do controle disso, né, do aquecimento global, porque essa água vai para o oceano e aí a gente aumenta o nível dos mares e aí muitas coisas podem acontecer com isso, né? Inclusive países podem desaparecer e tudo mais. Gelado, hein? Acabamos de sair da visita aqui ao museu e vou dizer para vocês que foi super legal conhecer um pouquinho dessa parte, né, dos glaciares, da formação deles, né, como que funciona, conhecer mais sobre os glaciares que a gente tem aqui na América do Sul, que é a terceira maior reserva de água doce do mundo. Então é muito grande, tem mais de 800 glaciares. O triste é que 75% deles já estão em retrocesso, ou seja, eles estão diminuindo, mas, né, não sabemos como vai ficar, porque os estudos são muito recentes, ainda a maior parte das coisas são teorias, não existe, assim, conclusões científicas realmente. Então, né, o máximo que a gente consegue saber é sobre o aquecimento global, o quanto isso afeta, né, quais os prejuízos que a gente pode ter em relação a isso. Interessante também saber que 70% dos glaciares aqui pertencem ao Chile, inclusive o maior deles pertence ao Chile, é o único que não está retrocedendo, é o único que está avançando, mas é de difícil acesso, nem todo mundo acessa, somente pesquisadores. E foi muito legal, né? Eu acho que assim, uma visita muito interessante, a gente fez uma visita guiada, então teve toda uma explicação. É uma aula, né, sobre tudo, sobre os glaciares e sobre como tudo isso está acontecendo, né, há já milhares e milhares de anos. Sim, muitos e muitos anos. Bom, agora tá começando a chover, vamos embora aqui, ainda tem mais hoje. Voltamos do glaciário e rapidinho já nos arrumamos pra gente ir à missa, hoje é domingo. Então daqui a pouco a gente faz algumas gravações na igreja para vocês, que aqui é bem bonita, fica na avenida principal. Dá pra ouvir, mas tá ventando muito hoje, diferente dos outros dias que a gente deu sorte, não pegou nada de vento praticamente. E hoje nós vamos fazer o passeio mais esperado de todos, que é o Mini Trekking 2 sobre o gelo, sobre Perito Moreno. E a dica que a gente dá pra vocês, a primeira dica que a gente dá pra vocês é fechar esse passeio aqui na cidade, nas agências argentinas, porque esse passeio revendido pelas agências brasileiras, ele sai muito caro, eles praticamente dobram o preço.
Então, fechando diretamente com uma agência argentina, você vai pagar muito mais barato. Foi o que nós fizemos. Nós chegamos na cidade com uns 2 ou 3 dias de antecedência a esse passeio e fomos a uma agência argentina, pesquisamos aqui o preço, estava igual praticamente em todas e fechamos aqui mesmo. Para nós valeu muito a pena. Nós estamos de carro, temos alguns quilômetros daqui até o porto onde vamos embarcar. Então bora acompanhar a gente, que a expectativa tá alta hoje, né? Essa paisagem é muito impressionante. É uma mistura de uma vegetação queimada, seca, com bastante uma terra que parece areia, sabe? É muito interessante, porque é muito diferente. A vegetação aqui não consegue sobreviver tão bem, porque é uma região muito seca. A Patagônia em si, né, é muito seca. É até engraçado pensar nisso, porque a gente pensa, poxa, tem neve, tem água, né, tem lago, mas não é. É muito seco. A gente percebe na respiração, a gente percebe na pele, e é muito, muito diferente, né, do nosso clima aí no Brasil. A outra dica que a gente deixa para vocês é fazer o aluguel do carro ao invés de pagar o transfer para as agências. Porque hoje, para vocês terem uma ideia, esse transfer está saindo a 80 mil pesos por pessoa. O aluguel do carro sai a mais ou menos 70 mil pesos. Então é mais barato, compensa mais. Mesmo se você tiver em uma pessoa só, acaba compensando mais, né? Fazer o aluguel do carro, ter mais liberdade de tempo, andar nas passarelas com mais sossego. E aqui a gente chega numa bifurcação onde à esquerda nós vamos para o porto, onde avistamos o Perito Moreno, e à direita nós vamos para o porto para os passeios de barco, né, que vão para os outros glaciares. Então nós vamos à esquerda hoje, porque vamos fazer o mini trekking 2. Estamos chegando aqui na entrada do parque. Nós já fizemos a compra dos nossos tickets através do site deles, do site oficial. Só vamos retirar os tickets, vamos ver como vai ser. Chegamos ali na entrada do parque, paramos no estacionamento e um atendente já vem até o carro falar com a gente na janela mesmo. Como a gente já tinha a reserva, ela já foi lá, já buscou os nossos tickets, já trouxe e já liberou a nossa entrada. Foi bem rápido. Se você tiver em efetivo, né, em dinheiro na mão, ela já faz a cobrança ali na janela também. Se você precisar pagar com cartão de crédito ou cartão de débito, aí você precisa acessar lá o guichê e fazer o pagamento. Esse horário que a gente está passando tinha uma fila já de pessoas fazendo pagamento, então já considera aí um tempo antes, caso você precise pagar na hora, né, e pagar com o seu cartão, já considere um tempinho antes por conta das filas que formam aqui. Mas pelo site é o mesmo valor, então compensa já fazer o pagamento pelo site. É mais rápido, é mais prático e você pode usar o seu cartão de crédito e de débito da mesma forma. Uma outra dica é que caso você vá fazer 2 passeios em que você acesse o Parque Nacional Los Glaciares, já tente colocar esses passeios um dia seguido do outro. Por quê? Porque quando você compra um ingresso para 2 dias seguidos, o segundo ingresso ele sai com 50% de desconto. Então vale a pena. Não faça isso espaçado, ele precisa ser um dia seguido do outro. Então, por exemplo, se você for fazer o passeio nas passarelas do Perito Moreno e no outro dia você for fazer uma navegação, em algum dos passeios de navegação, coloque num dia as passarelas, no outro dia a navegação, ou vice-versa. Mas faça isso no dia seguinte para você ter esse desconto no ticket, porque não é muito barato, gente. E tudo aqui é caro assim mesmo, os passeios são caros, é assim mesmo. Então tem que se planejar para vir e tentar economizar nessas coisas, né? Nessas pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso planejamento. Daqui já avistamos alguns icebergs. Aqueles pontinhos azuis ali, ó, na água, são icebergs. E esse é o famoso Perito Moreno. A gente parou aqui no mirante, um pouco antes do porto. Já dá pra ver um pouco da imponência dele. Olha o tamanho desses paredões.
A gente chegou aqui no porto, onde vai sair o passeio. A gente vai sair aqui da Doca 3 aqui. Tem um barquinho chegando ali. A gente tá esperando o horário. Tá muito vento lá fora, dá até pra ver pelas bandeiras lá. Tá muito vento. Então a gente tá esperando dentro do carro aqui. A hora que der o horário a gente vai descer lá. Tá chegando a hora. Bora, galera. Vamos descendo. Então vamos começar a embarcar. Hoje pegamos o verdadeiro clima patagônico. Frio, chuva e vento. Tem uma pessoa daqui falando e provavelmente ele falou que pode ser que saia só um meio do passeio. Porque o tempo aqui é maluco. A gente acabou de parar pra pegar os capacetes e deixar os balanços aqui. A gente deixou um monte de fundo só com água aqui. E agora a caminhada até colocar os Agora a gente parou aqui. A gente vai colocar os grampões no pé para conseguir andar sobre o gelo. Olha, Um gelinho aí. neve compactada mesmo, olha. Muito legal, gente. Sensacional. O Trek faz algumas paradas para foto e para gravação. Então a gente acabou de parar aqui nesse ponto. Tem até uma cachoeira aqui. Olha a cor dessa água, que linda. E aqui tem a mosaica potável. Quer dizer, isso aqui é potável. Daqui tem que pegar pra beber. Espetacular esse lugar. E aqui a gente para fazer um brinde com uísque e ainda ganha um chocolatinho. Final do passeio, a gente vai para um mirante. Depois que a gente termina a caminhada pelo gelo, a gente passa aqui nessa cachoeira. É um mirante que dá pra ver ele de cima. É super legal. Agora vamos embora que o guia já foi. Caiu, olha! Conseguiu pegar? Ah, não sei. Caraca! Acabo de desprender uma parte do glaciar ali. Não sei se pegou na filmagem. Esse glaciar é o mais fácil de ver os desprendimentos, porque ele avança 2 metros por dia. Então ele precisa perder 2 metros todos os dias. Então por isso que ele cai sempre. Olha lá, tá caindo, tá caindo. Olha lá, olha lá. Ah, agora eu consegui ver. Que espetáculo. Isso é a natureza acontecendo, gente. Estamos voltando agora para a parte do continente ali, para a parte da terra, o porto. E a gente está passando em frente ao glaciar Perito Moreno. É espetacular esse lugar. Se eu não estou enganado, ele tem mais ou menos uns 70 metros de altura. Essa parede aí que a gente enxerga daqui. Bem que a gente podia ver um desprendimento aqui, hein? Podia sentir de camarote. Aqui, ó, nesse pedaço aqui que tá meio solto aqui, foi onde a gente viu agora há pouco. Gente, dá um frio que vocês não têm noção. Ainda bem que não tá ventando tanto aqui onde a gente tá, mas tá muito frio e tá chuviscando, então a chuva deixa mais frio ainda. Essa
essa navegação que ele está fazendo com a gente também é vendida num passeio separado. Então você pode pagar por ela, você chega ali no porto, pega um barco e ele vai fazer esse trajeto aqui com você. Eu acho que é o mais em conta que tem de todos os passeios. Não que seja barato, claro, mas é o mais em conta que tem. Além desse, também tem a opção de você fazer um passeio chamado Safari Azul. Ele vai caminhando pelas bordas da geleira, você vai podendo pôr a mão e tudo mais. Esse também é um pouco mais em conta do que o mini trek. Acabamos de descer do barco e aqui tá sol. Sol, gente, sol. Céu aberto e sol. É como o Guia falou, a gente vai enfrentar o real clima patagônico aqui. É. Acabamos de entrar aqui no carro e esse aqui é o nosso almoço, gente. Hoje, nosso almoço é aqui. Para as pessoas que fazem o passeio com o transfer, eles orientam a almoçar dentro do barco mesmo, porque eles vão seguir com as pessoas pela passarela. Nosso caso, como a gente estava de carro, a gente aproveitou o passeio para ficar vendo lá a parede do Perito Moreno e agora a gente vai almoçar aqui dentro do carro. Isso, antes da gente ir para as passarelas. E tá muito frio lá fora, que tá ventando. Então vamos dar uma aquecida aqui primeiro para depois a gente seguir. Bom, já comemos agora. E, gente, foi muito legal. É uma experiência muito diferente de tudo que a gente já fez. O passeio saiu com chuva mesmo. Então a chuva dá uma atrapalhada no começo. A gente não tá acostumado, né, a ficar andando na chuva assim. A gente tá com roupa impermeável, então a gente não ficou molhado. Mas esfriou um pouco mais. Eu acho que com a chuva acaba esfriando ainda mais. A temperatura não é tão baixa em si, mas a condição climática é que deixa frio. O vento, a chuva. Mas eu acho que foi muito legal. No começo dá um pouco de medo, principalmente quando você inicia com os grampões ali, porque você tem que pisar meio que firme no chão, então força a perna no chão para poder fixar bem, senão você pode cair. Tem que levantar bem a perna e andando, levantando mesmo o joelho, porque daí você vai sentindo firmeza, né? E depois de algum tempinho você já começa a sentir melhor ali andando ali. Eles dão algumas dicas, né, para sempre andar, como é que fala? Com o pé para frente, nunca andar com o pé de lado, no lateral. E depois de um tempo você já começa a sentir com um pouco mais de confiança e fica mais tranquilo. No Mini Trekking 1, o caminho já é bem demarcado. Eles fazem escadas, tem corrimão. Então acaba sendo um pouco mais fácil. No Mini Trekking 2 não, eles vão meio que abrindo o caminho. Eles levam assim uma picareta, né? E dependendo do lugar para poder passar, eles vão meio que quebrando e fazendo ali uma escada, alguma coisa, um suporte pra gente poder pisar na hora, assim, e passar. Então ele é um pouco mais roots, vou pensar assim, do que o Mini Trekking 1. Mas é uma experiência surreal, assim, é muito magnífico, né? Ver aquilo de perto, poder tocar, pegar, assim, na mão. O que a gente até estava conversando agora há pouco. Não é um passeio barato, a gente sabe que não é um passeio barato. Pra gente também não é barato. Não. Mas é algo muito diferente, é algo que a gente acha que, sei lá, talvez não consiga ter uma outra experiência dessa. Seria melhor se fosse mais barato? Claro que seria. Mas eu acho que valeu a experiência, porque é muito legal, é muito legal. É muito diferente de tudo e acho que vale a pena o passeio, sim. Se você pode fazer, né? A gente sabe que tudo depende da condição de cada um, mas se você pode fazer, se você tem condições de fazer e tá na dúvida se faz ou se não faz, pode fazer sem medo, porque você não vai se arrepender. É muito legal. E assim, esse é o único glaciar do mundo que é acessado por estrada. A gente consegue chegar aqui de carro, pegar um barco, atravessar poucos metros pra gente acessar ele. Então, a gente entende por que é caro, né? Porque é uma atração única. Mas é isso, se você tiver condições, faça sem dúvida, porque é uma experiência surreal. E agora então nós vamos aproveitar o restante do tempo pra gente ir pras passarelas, dar uma olhadinha por lá,
ver como é, né? Dizem que é super bonito, então a gente vai lá. O porto é um pouco antes, então a gente ainda não passou por lá, a gente ainda não viu como é. O passeio encerrou, a gente chegou aqui no carro, era 3 horas, 3h10 da tarde. Começou às 11, terminou às 3h10. Então agora a gente vai pra lá, dar uma olhada nas passarelas e curtir aí o restante, né, do tempo que a gente tem aqui no parque. Isso aí, a gente pode ficar no parque até 7h30, 19h30. Então a gente ainda tem um tempo bom aí pra poder aproveitar as passarelas. Bora lá. A gente parou no estacionamento e agora a gente tá indo para as passarelas. A gente vai começar por elas. Tem uma passarela logo aqui, próximo ao restaurante, ao estacionamento. Você pode fazer isso, parar o carro e já começar pelas passarelas e ir até lá ao final. E depois, quando você chega lá no final, tem um ônibus que você pode voltar para o estacionamento. Ou que algumas pessoas fazem ao contrário: para aqui no estacionamento, pega o ônibus, vai até a outra ponta da passarela e daí termina aqui próximo ao estacionamento. A gente está na passarela azul, que fica do lado direito aqui do Perito Moreno, que fica do lado do Lago Argentino. Como a gente já andou no glaciar, já viu ele de pertinho, olhar as passarelas meio de longe assim, parece que nem tem muita graça, né? Vamos ver a hora que a gente vai olhando de cima ali. Tem uma passarela que fica de frente com o Perito Moreno. Aí acho que vai ser mais legal ficar lá. Gente, tá muito frio. A gente ainda tá meio molhado. Porque as nossas blusas são impermeáveis, mas a calça não é completamente, então... A calça é resistente à água, né? Ela é resistente à água, então ela consegue... segurar por um tempo. Mas aí ela molhou, então, porque choveu bem. Choveu bastante. E aí ela tá secando. E a hora que bate o vento, gela a alma. Aqui já começa a ficar um pouco mais próximo. E olha só, olha a diferença do tamanho do barco para os icebergs que estão ali, ó. Tem um iceberg ali que é mais alto do que o barco. E esse barco tem 3 andares, pra vocês terem noção do tamanho que é o iceberg, que é bem menor, por exemplo, do que a ponta que a gente consegue ver aqui, ó, no glaciar. Olha essa onda, gente. A gente acabou de presenciar um pedaço gigante caindo. Infelizmente não deu tempo de filmar. Mas olha, tá fazendo uma onda. Olha. Aqui é possível ver a diferença do tom da água. O Lago Argentino, um tom mais azulado. Se olhar ali na frente, desse ponto aqui em diante, a água está mais acinzentada. Ali é o Braço Rico, que é até onde a gente fez a navegação. Acho que não vai dar para ver, que está meio longe, mas tem um barco bem aqui assim, ó. Uma outra informação interessante é que se a gente continuasse aqui, conseguisse continuar, né? Aqui a gente está mais próximo do Pacífico do que da cidade de Calafate, que é onde a gente está hospedado. Daqui até Calafate são 70 quilômetros. E se a gente seguisse aqui, o Pacífico, a gente está a 30 quilômetros. Pouco para frente aqui já é a divisa da Argentina com o Chile. Então boa parte depois desse glaciar aqui já está dentro do território do Chile. E depois do Chile a gente já tem o Pacífico ali. Agora ficou assim o gelo. Conforme tá mostrando aqui, tem aproximadamente 70 metros de altura.
essas partes aqui mais altas. É muito alto. E fora que tem ainda a parte para baixo da água, né? E isso daqui vai embora. Como eu disse, daqui até o Pacífico ainda são 30 quilômetros. 30 quilômetros de gelo. Como a gente comentou ontem, quando a gente estava no museu, ele se forma lá no fundo e depois ele vem andando para cá, né? Aqui, nessa parte aqui, é onde ele junta as vezes que ele acaba encostando na terra. A última vez que isso aconteceu foi em 2018 e daí acaba virando um evento na cidade, porque ele fica preso ao continente durante algum tempo e depois a força da água, porque aquele lado do lago não tem outra saída a não ser essa daqui. Então ele vai forçando até que ele consegue abrir de novo e romper. Então acaba virando um evento. Como é que fala? O rompimento desse canal aqui. E a última vez que isso aconteceu foi em 2018. Existem vários estudos falando sobre de quanto em quanto tempo isso acontece, mas são teorias, né? Não existe nada que se prove de quanto em quanto tempo isso pode voltar a encostar aqui. O maior período que ficou sem encostar foram 16 anos. É muito engraçado, porque todo mundo fica andando nas passarelas, mas a qualquer barulho, e assim, os barulhos não são baixos até, todo mundo para e começa a caçar para ver, tipo, se tá caindo, onde tá caindo, né? Até engraçado. E fica todo mundo tentando achar um lugar aonde consegue ver alguma coisa. Ó, acabei de escutar um barulho aqui, já tava olhando pro lado aqui já. E a gente tá bem de frente com aquela ponta maior que eu já mostrei. E tá todo mundo meio que na expectativa que ela caia, porque ela tá bem na ponta, então vai cair? Vai, né? Mas não sabemos se é hoje. Como disse o guia pela manhã, clima patagônico. O sol novamente. Olha que espetáculo que tá isso. De frente com o Benito Moreno. O sol acaba, como é que fala, mudando um pouco o tom do azul, do branco, do glaciar. Fica espetacular. E aquele iceberg ali tá muito bonito. Aquele azul, parece uma pedra preciosa, alguma coisa assim. É um espetáculo isso aqui, gente. Dá pra ficar horas aqui. Aqui a gente tá na passarela amarela. E ela fica bem de frente, ó. Olha, olha. Espetacular. Espetáculo. Pegamos a passarela vermelha aqui agora. Que a gente vê do outro lado. Praticamente a gente está indo agora pro lado do Braço Rico aqui, onde o lago é mais acinzentado. Ó, aqui tem até uma explicação de quando ele se junta com o continente. Que forma esse diquinho, né? Que acaba fechando o lado rico, o Braço Rico do lago. E é bem aqui na frente, é bem aqui nesse pedaço aqui que acaba se formando isso. Então, como eu já tinha falado, né? Quando esse evento acontece, a cidade aumenta muito o turismo, porque todo mundo vem para cá para ver, não especialmente quando se junta, mas quando ele vai se romper. E a última vez que aconteceu isso, dele se juntar e depois se romper, foi 2018, como eu já falei. E uma informação bacana
é que o Perito Moreno, ele faz parte dos mais de 800 glaciares que a gente tem no campo de gelo aqui da América do Sul. E eles juntos correspondem à terceira maior fonte de água doce do mundo, perdendo apenas para a Groenlândia e para a Antártida. Isso, a Antártida é o primeiro, a Groenlândia é o segundo. E aqui é o terceiro. Então a gente tem muita água doce estocada aqui na nossa América do Sul. E 70% da água doce do mundo está em formato de glaciares. Os outros 30% são do lençol freático. É a água que está por baixo da terra. Então, eles são responsáveis por boa parte da água doce que a gente tem disponível. É muito legal. E as pesquisas sobre os glaciares, elas são bem recentes. Se a gente pensar que eles levam aí milhões não, mas milhares de anos para se formar e para se modificar, provavelmente um pesquisador que inicia uma pesquisa hoje, ele não vai ver o resultado final da pesquisa dele, porque é preciso muitos anos para que haja alguma mudança. Então, tudo que a gente ouve falar em relação a aquecimento global, sobre o derretimento das geleiras, porque 85% das geleiras do mundo, elas estão em retrocesso, ou seja, elas estão perdendo gelo ao invés de ganhar. Mas são pesquisas que são teorias, porque ainda ninguém teve tempo de provar isso cientificamente, por conta do tempo que se leva para ter modificações nessa questão das geleiras. É muito interessante. E existe uma passarela, que é a passarela roxa, que ela não tem escadas. Ela só tem essas elevações aqui na plataforma, que ela é para ser acessível, né, para pessoas com mobilidade reduzida. É legal, né, porque pelo menos tem a oportunidade dessas pessoas também poder chegar aqui perto. E uma informação interessante, que o Perito Moreno não conheceu o glaciar que leva o nome dele hoje. Claro que o glaciar ganhou esse nome depois de algum tempo que ele já tinha falecido, mas quando ele esteve aqui na região, ele chegou a 30 quilômetros daqui, desse glaciar. Naquela época o acesso não era tão fácil igual é hoje, né, com estradas e tudo mais. Então assim, ele não conseguiu conhecer esse glaciar. Ele chegou próximo, ele até deu o nome para um outro glaciar a 30 quilômetros daqui, mas esse ele não chegou a conhecer. Gente, a gente está acabando de chegar no carro e eu acho que a gente descobriu que não tem ônibus depois das 4h30. A gente viu que o restaurante ele para às 4h30 e eles liberam para você subir de carro do estacionamento principal para o estacionamento lá de cima. Só que nenhum lugar, em nenhum momento fala que não tem mais o ônibus, que o ônibus fica circulando aqui dentro. E a gente saiu lá da passarela lá em cima e estava esperando o ônibus, a gente e mais uma turma. Várias pessoas. E nada do ônibus, e a gente tá vendo que o ônibus tá aqui, tá parado ali. Tá parado, ele não vai mesmo. Se a gente tivesse ficado esperando lá, tava lá até agora. Então fica a dica, não fiquem esperando o ônibus depois das 4h30, porque pelo jeito não tem. Hoje resolvemos jantar aqui no hotel e vamos de chorizo, bife de chorizo e batata frita, famosas papas fritas. Mais um dia em El Calafate e hoje nosso passeio será a navegação todo glaciares. Nós faremos uma navegação para ver os outros dois glaciares grandes que tem aqui, que é o Uppsala e o Spegazini. Essa navegação também sai do Parque Nacional Los Glaciares, então nós já compramos o nosso ticket com o desconto para hoje. Então entramos ontem, entraremos hoje também. E bora ver como vai ser. A gente está na expectativa, a previsão do tempo é que o tempo fique aberto agora pela manhã. Vamos ver se a gente vai conseguir conferir lá os dois grandes glaciares. O dia ontem foi chuvoso, então as montanhas estão bem nevadas.
nevadas hoje. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas lá ao fundo, assim, elas estão bem branquinhas, bem mais branquinhas do que elas estavam ontem. Bem bonito. Essa navegação que a gente vai fazer, apesar do nome dela ser Todos Glaciares, na verdade ela não passa por todos os glaciares que tem aqui. Ela não vai passar pelo Perito Moreno. Mas como nós fizemos já o passeio pelo Perito Moreno ontem, para nós não tem problema. Agora, caso você venha e só tenha um dia para fazer a navegação e queira também passar pelo Perito Moreno, eu recomendo fazer o passeio Glaciares Gourmet, porque nesse passeio, sim, você vai passar por todos os glaciares realmente, que são os 3. Perito Moreno, Uppsala e o Espegazinho. A navegação Todo Glaciares oferece 3 tipos de ticket. Um ticket só para o passeio em si, para a navegação. Um ticket que te dá o direito a um almoço. E um terceiro ticket que te dá direito a uma experiência mais privativa. Você vai na parte superior do barco, você tem outras refeições, petiscos que você pode ir comendo no caminho. Mas tem uma diferença grande de valor. O ticket com o almoço, ele sai ali a 40 mil pesos a mais do que o ticket normal. E o ticket com a experiência privativa, ele sai a 140 mil pesos a mais. Então nós não achamos que valia a pena. Nós compramos apenas o ticket comum. Nós vamos fazer o passeio apenas. E a gente passou numa padaria, compramos ali um lanche e estamos levando o nosso próprio lanche. Lá tem um lugar pra você comer, tem mesinha, tem um refúgio, né, que eles chamam. E a gente vai comer o nosso próprio lanche. Esse é o maior glaciar que a gente tem aqui, glaciar Uppsala. A gente não consegue chegar muito perto dele, porque como vocês podem ver, tem vários icebergs por aqui, então é perigoso chegar mais próximo. Mas daqui já dá pra ver quão grande ele é. Esse é o glaciar que já está em retrocesso há alguns anos. Olha o tamanho desse iceberg. Olha o barco aqui, ó. Que detalhe, isso é 10% do tamanho dele. Então, e aqui a gente consegue ver gelo bem próximo do barco até. A gente desembarcou aqui no refúgio do Espegazinho agora. Nosso barco tá ali e olha só, em cima dele aqui tem um glaciar desses secos. Espetacular isso. E aqui para a esquerda a gente consegue ver uma parte do Espegazinho. Lá na frente tem um mirante ali, tem essas passarelas para chegar até lá, para ficar de frente com ele. A gente parou aqui para almoçar e depois do almoço o barco vai chegar um pouco mais perto lá. Gente, é muito lindo. Nossa, eu acho que a imagem não consegue captar a beleza real. É muito lindo. Esse glaciar aqui, ele é tão grande que a gente consegue ver vários riachinhos saindo dele. Tem um riachinho saindo aqui, outro aqui, outro aqui. Tem vários mesmos. Lá no Emu a gente via um só. Pra quem não viu ainda o vídeo de Chaltén, no vídeo de Chaltén a gente mostra o glaciar do Emu. E aqui ele tinha um único riachinho. Aqui a gente consegue ver vários. Então ele é bem maior que o glaciar do Emu. A gente está aqui no Mirador Agostini. Aqui tem algumas informações sobre o glaciar. Aqui tem até a altura aproximada do Espegazinho, 130 metros. Praticamente quase que o dobro do Perito Moreno. E olha ali. É muito alto isso aqui, gente. Talvez na câmera pareça pequeno, mas é muito alto isso. Se vocês olharem aqui, ó, tem um barco. Bem aqui assim, ó. É, bem se vocês olharem aqui, tem um barco. Bem pequenininho. Ele é muito pequeno, perto da altura dele.
Parque Nacional do Chile para o argentino é que no Chile você não consegue acessar as geleiras. Então esse tipo de passeio, de observá-las ou até mesmo de andar sobre elas, não é possível fazer no Chile. Apesar deles terem as maiores geleiras, né, de ter a maior parte das geleiras aqui da América do Sul, elas não são acessíveis. Então esse tipo de passeio você só consegue fazer na Argentina. No Chile vai ter o Parque Nacional, você vai ter trilhas, vai ter as montanhas no estilo do passeio que nós fizemos em Chaltén. Vocês podem ver o vídeo anterior. Mas passeios como esse não existem lá. E aqui, esse aqui é o Refúgio Spegazzini. Aqui dentro tem um restaurante para as pessoas que fazem o passeio com a refeição. A pessoa já retira a refeição e pode fazer ela aqui. Se você não comprar com eles, eles também têm algumas coisas para vender ali, você pode comprar na hora. Mas se você também não comprar com eles, você também pode usar as mesinhas para fazer o seu lanche aqui. Aqui a gente está de frente com o glaciar. Quando você compra o ingresso, se você comprar ele com a refeição, você vai pagar uns 40 mil pesos mais ou menos. Mas aqui eles vendem as refeições separadas. Dentro do barco você já consegue fazer a reserva delas. E cada uma sai a 20 mil pesos. É um pouquinho melhor do que você pagar os 40 mil. Então se você quiser reservar ela dentro do barco, você vai pagar mais barato do que se você comprar direto no ticket, né? Quando você estiver fazendo a sua reserva do ticket. Aqui tem uma lojinha. O pessoal do Captain's Club fica aqui, no lugar fechado. E também tem uma área grande aqui, que qualquer um pode usar. Tem até um espaço aqui que você consegue esquentar a sua comida. E uma dica para vocês já comprarem esses lanchinhos prontos, caso vocês não queiram enfrentar a fila no supermercado e montar o lanche em casa mesmo. Essa padaria aqui, ó, ela chama Panaderia Dom Luiz. Ela fica no final da Libertador, quase na saída aqui já para o Parque Nacional. E eles vendem os lanchinhos prontos assim, é bem grande, gente, dá pra encher. E vem com a maionezinha, tudo com guardanapo, tudo arrumadinho já pra você comprar e trazer. E aí o refrigerante a gente comprou no supermercado mesmo. Tá saindo aí a 1.300 pesos, uma coquinha dessa de 500 ml. E aí, uma refeição por menos de 50, eu acho, hein? Que é raro aqui. A estrutura aqui do refúgio é bem bacana, porque você pode tanto comprar a sua comida aqui, quanto trazer e esquentar. Então, eles também apoiam, né, as pessoas que preferem trazer a sua comida. Tem uns forninhos ali, micro-ondas, de várias pessoas. Tinham várias pessoas, né, esquentando ali o almoço, o lanche. Além daquele espaço fechado, ainda tem essas estações com mesas e cobertura, que também dá para você aproveitar para fazer uma refeição e com vista ainda para o glaciar. É muito interessante de pensar que são os ventos que fazem esse movimento de trazer o gelo lá de trás aqui para frente. E quando a gente está de frente com ele lá no mirante que tem lá em cima, a gente consegue ficar de frente, a gente sente muito vento. Aqui onde nós estamos agora a gente não sente, mas se a gente ficar bem de frente a gente sente esse vento. E é um vento gelado, ele é congelante. É muito louco, gente, de ver isso de pertinho assim. E agora a gente está aqui de frente com o Spegazzini. Ele tem aproximadamente 130 metros de altura. E a gente está aqui frente a frente com ele. Ele é o mais alto que existe aqui na Argentina, que é possível acessar, né? Acabou o passeio. Nossa, até com o cabelo bagunçado aqui da touca. Foi um passeio bem tranquilo. A gente tá vindo aí de várias trilhas e andanças bem cansativas, então fazer um passeio desse acaba que foi até relaxante, né? O barco vai pelo lago, então é bem tranquilo. Vai vendo a paisagem ali, né? As montanhas que hoje estavam bem nevadas até.
E é um passeio que a gente achou assim bem com bastante acessibilidade. Então, para idosos, para crianças, dá para fazer tranquilo, não tem escada, não tem lugar ruim, assim, não anda muito nas paradas. Então é bem tranquilo para vir com crianças ou com idosos ou pessoas, né, com mobilidade reduzida até. E esse passeio ele acaba sendo um complemento ao passeio no Glaciar Perito Moreno, porque ele passa pelos outros glaciares, ele não passa pelo Perito Moreno, acaba passando apenas pelos outros. Então ele é um complemento, né, para esse passeio. Se você tiver só um dia para ficar aqui na cidade, eu recomendo que você faça o passeio no Perito Moreno, que faça as passarelas, porque é muito bonito, né? É sensacional. Sim. Se você tiver mais dias, né, pode incluir esse passeio também, que é bem gostoso. Tem outras opções de passeio feitos de carro, tem um passeio chamado Native Experience, que ele fala sobre como se formou a Patagônia, né? Os primeiros habitantes, ele faz um jantar numa caverna. Então tem outros passeios também que dá para fazer por aqui, que uma agência argentina consegue explicar tudo muito bem, assim. Esses foram os que nós optamos. Então nós fizemos o mini trekking e o passeio do Todo Glaciares, além de visitar também as passarelas lá do Perito Moreno, porque nós queríamos muito ver os glaciares mesmo. Então é isso que nos trouxe até aqui. E é isso, se você não viu o vídeo das outras cidades, a gente vai deixar aqui no card. Nós iniciamos a nossa rota em Ushuaia, depois fomos até Alchaltén e agora estamos em Calafate, estamos encerrando ela aqui. Então a gente vai deixar aí, deixa para vocês o link dos outros vídeos para vocês verem. Bora de sobremesa? Gente, que cara boa. Nossa. Isso porque eu nem acabei o vinho ainda. Olha só. Panqueca de doce de leite. E tá com a cara boa, hein? Bora atacar! E hoje, nosso último dia em El Calafate, dia 19 de março de 2025, estamos indo embora. Foram dias muito bons aqui, fizemos os passeios que queríamos tanto. Falar um pouquinho sobre Calafate para vocês. É uma cidade nova, bonita e cara, é bem cara. Assim como a Patagônia, no geral, são cidades muito caras. Então, para vocês terem uma ideia, no geral, você não consegue fazer uma refeição num restaurante com menos de R$150 por pessoa. Então, considerem esse preço, caso queiram refeições aí, com carnes ou até mesmo uma pizza para dividir. É mais ou menos dentro desse valor. Dá para economizar? Dá para comprar lanche na padaria ou comer a pizza, né, nos lugares mais baratos. Por exemplo, aqui tem uma rede chamada Big Pizza e ela tem uns preços bem acessíveis, tanto para pizza quanto para empanadas. E a gente viu tanto aqui quanto em Ushuaia. Supermercado. O supermercado aqui é bem caro, gente. Então você vai pagar aí 1.300 pesos a 2.000 pesos num refrigerante, por exemplo. Um garrafão de água, então, de 6 litros, nós pagamos 5.800 pesos, que isso dá mais ou menos hoje na cotação 29, 30 reais. Uns 30 reais mais ou menos, o que é bem caro. No Brasil a gente pagaria bem menos. No final agora compramos algumas lembrancinhas pra gente guardar de recordação pra nós. Só compramos pra nós porque era muito caro, então a gente não comprou pra ninguém dessa vez. Um chaveirinho era 7.500 pesos. Dá mais que o valor da água, dá mais de 30 reais. Só pra vocês terem noção. Então é um lugar caro, vale a pena vir porque a beleza que tem aqui é única. Então vale a pena se planejar, vir fazer o que precisa, que são mais os passeios mesmo, economizar no restante. E é isso, gente. Acabamos de abastecer o carro pra gente ir embora, vamos entregá-lo no aeroporto. E o combustível aqui saiu a 975 pesos o litro da gasolina super. Aqui só tem gasolina. E isso dá mais ou menos uns 4 reais e pouco, dá menos de 5 reais, vamos pensar assim, por litro. A gasolina ainda vale a pena.
Aqui é um pouquinho mais caro do que o Ushuaia. O Ushuaia era 900 mil pesos, se eu não estou enganada. Se você não viu o vídeo, vai lá ver o vídeo de Ushuaia. E fique agora com os custos totais dessa viagem aqui em El Calafate, para ajudar você no seu planejamento. E nos custos desta rota tivemos hospedagem com café da manhã para os 4 dias, alimentação, transporte e passeios, totalizando R$ 12.938. Lembrando que este valor é para 2 pessoas e a referência é março de 2025. E aqui do aeroporto de El Calafate encerramos a nossa rota. Esperamos que você tenha gostado e até a próxima rota.